Hoje temos então uma auxiliar aqui, a Denise, né? Vai ficar bem quietinha. Ia perguntar, meu Deus, eu estou vendo certo ou estou vendo errado? Está junto ou está... Entendeu? Como é que é Eu li bicorporeidade da Denise aí. A mentora dele agora. Estou aqui acompanhando. Pegou aula com Bassanuco. Ai, querida. Que bom. Muito bem. Então, nós estamos no item 14. O item 14 é um item que fala sobre o falso eu e a imaturidade psicológica. Então, a gente vem vindo, né, numa trajetória aqui, onde a gente passou por vários elementos, né, até chegar no desafio da jornada, e agora a gente está entrando, então, nesse item que é o falso eu, né, que é uma das questões importantes, que é superar a nossa inconsciência, a nossa imaturidade. E temos, então, o livro Amor Imbatível Amor, né? O livro O Despertar do Espírito e Espíritos da Alma como material de leitura, tá bom? Mas eu queria começar o nosso estudo hoje trazendo o livro Psicologia da Gratidão, que não é a referência de leitura, mas ele faz uma introdução importante para o livro Amor Imbatível Amor, que eu queria começar depois estudando com vocês. Nesse livro aqui, no último capítulo, se eu não me engano, capítulo 11, tem um item chamado Encontro com o Self. Nesse item, a Joana, ela dá a definição do Self, dizendo que o Self é a representação do homem inteiro, né? E que representa toda a nossa totalidade e todo o processo que envolve a busca da individuação, né? E ela diz que a dinâmica desse processo é o instinto, que vigia para que tudo que pertence a uma vida individual figure ali, exatamente com ou sem a concordância do sujeito, que tenha consciência do que acontece, quer não. De uma certa maneira, todo o processo evolutivo do espírito começa com o instinto. E o instinto é o nível infravermelho do arquétipo, né? O que indica que o arquétipo, ele é essa força organizadora, essa força orientadora dos processos mentais, psicológicos, humanos e também biológicos. Esse nível primário da evolução da alma, o instinto está regendo o self, né? E como diz a Joana, esse instinto, ele vigia para que tudo que pertence a uma vida individual figure ali. Então, ele é um elemento que determina o modo de ser, os comportamentos da nossa vida, né? Para que as coisas se deem de maneira regular, né? Então, a Joana coloca que, capitaneado pelo instinto, o céu vai experimentando a injunção do instinto. E nesse embate com o instinto, Jung vai chamar de psiquificação do instinto. A gente vai psiquificar o instinto, ou seja, a gente vai começar a se dobrar sobre a nossa própria natureza, que é o instinto, né? Que é esse movimento infravermelho, do arquétipo, e a gente vai começar a movimentar essa força na busca de poder transformar o impulso, que é o instinto, numa forma de conquista individual, dando a direção e a expressão criativa na medida que a gente vai evoluindo, tá? Isso que o Jung vai dizer no volume 8, né, a dinâmica do inconsciente, o instinto é movido por uma direção espiritual. Dentro do próprio instinto, está inerente dele esse impulso que nos leva para além.
essa emergência da consciência do self que está ali, tá na primazia da caminhada evolutiva, né? Então, tudo isso para poder, de uma certa maneira, começar a trazer o capítulo 6, né? E o capítulo do Amor Imbatível Amor, e também o Despertar do Espírito, tá? E eu queria começar com o Amor Imbatível Amor, mas antes começar trazendo o início aqui do capítulo também do Despertar do Espírito, capítulo 3, né? Quando ele diz que há nesse momento, né, uma necessidade muito grande do ser humano, né, de buscar o prazer, né? Ou seja, né, de certa maneira, né, existe esse movimento nosso ainda, dessa inconsciência, projeto, significado, sentido da vida fora de nós, né? Então, eu falo dessa volúpia pela velocidade, essa ânsia pelo prazer, né? Que a gente busca ficar, de certa maneira, postergando a nossa caminhada evolutiva, né? E que, de uma certa maneira, esse impulso do prazer imediato, né, acaba prejudicando, sendo algoz dos sentimentos e das nossas aspirações maiores, né? Que a gente vai perdendo a sensibilidade, vai robotizando o nosso comportamento segundo a benfeitora, né? E aí essas nossas buscas, essas metas, como são transitórias e são efêmeras, né, elas não sustentam a nossa alma, né? E aí esse significado, que é a base da existência humana, porque ninguém vive sem significado, né? O Jung vai dizer, toda a nossa vida é baseada na busca de um sentido, de um significado. Então, esse significado acaba não se construindo com uma base sólida. E o que a gente vai encontrando, né, na verdade, é, de uma certa maneira, um vazio existencial. Então, tudo está falando desse falso eu, né, dessa imaturidade psicológica que nos sustenta ainda a nossa caminhada e que para Joana de Anjos tem a ver com o nosso egoísmo, né? Então, vai dizer que o egoísmo governa a nossa conduta e, de uma certa maneira, ainda, né, o orgulho, o egoísmo ainda é o elemento que mais rege o nosso comportamento. E, de uma certa maneira, mantém a gente aprisionado nessa inconsciência, nessa imaturidade psicológica, né? Então, dentro desse orgulho, nesse egoísmo, a gente vai sendo tomado por um movimento dessa ansiedade, né? Ser o centro do mundo, esse impulso de autoafirmação, esse jogo de poder, que, de uma certa maneira, ainda move muito da dinâmica do ser humano, né? E aí a gente chega, então, a questão que eu queria ver com vocês do item Astúcia e Criatividade, do livro Amor Imbatível Amor, do capítulo 6, né? E ela vai falar justamente, então, desse processo psicológico, né? Que fala do instinto, o instinto não por ser fugaz de pensar, né? Então, o instinto é um processo, né? Essa inteligência fora de nós opera dentro de cada um com um mecanismo de sobrevivência, né? O instinto, de uma certa maneira, ele existe justamente para manter a vida, né, gente? O instinto, né, onde o animal ele busca alimento, ele caça, ele se preserva, ele busca o contato da preservação da espécie através também da reprodução sexual. Então, o instinto ele é uma regência importante, né? Porque ele determina o comportamento independente da nossa vontade, né? Então, por isso que o instinto, diz a Joana aqui no item Astúcia e Criatividade,
ele não é um pensamento, né? Ele é algo que está dentro de nós, assim como todo arquétipo. Porque o arquétipo ele passa por nós, assim como um instinto, mas não é determinado por nós. Tá? Então, quando o instinto ele começa a ser psiquificado, ou seja, quando nós começamos a construir esse caminho de elaboração da nossa inteligência, da nossa faculdade de pensar, e começa, então, a trabalhar e superar esse impulso natural, que é o instinto, ele vai adquirindo elementos, esse instinto, e vai adquirindo uma resposta elementar, pouco elaborada de inteligência, que a Joana chama de astúcia. Tá? Então, ela vai, nesse item, fazer essa diferença entre o homem astuto e o homem criativo. Tá? A gente fala muito da astúcia como sendo uma qualidade humana, a pessoa que é inteligente, é astuto, mas, na verdade, a Joana vai falar que a astúcia é uma forma burra, é uma inteligência primária de funcionamento, diferente da criatividade. Né? Porque a astúcia ela é quase um... Congelou. É um arremedo ainda, um pouco elaborado da inteligência que começa a brotar dentro do sistema. Tá congelando bastante, Gelson. Pessoal, vocês estão aí? Estamos. Só que tá Não, congelando. mas eles aqui saíram um pouquinho. Caiu. Tá congelando mesmo. Tava. Que pena. Vamos vibrar aqui, gente. Um pouquinho para eles voltarem. Vamos vibrar, Eu estou lembrando aqui, naquela parte do Evangelho, eu não lembro qual é o capítulo, que diz, em princípio, o homem tem instinto mais avançado, ou sensações, né? Mas não estou conseguindo. Instinto, né? Não, logo no início tem sensações, né? Daí vem a inteligência. Sensações, depois instintos, mais avançado tem os sentimentos, né? Mais depurado o amor, né? Está me vindo. Será que essas sensações elas vêm primeiro do que o instinto? Vem primeiro o instinto. Primeiro instinto, Zeli? As sensações. Esses dias a gente estamos estudando o livro Evoluções em Dois Mundos, e as sensações elas começam nas plantas. Pelo menos sim. Nós estamos falando do hominal. Tá certo. Depois é que passa para várias sensações, né? Porque as pedras não, o mineral não, sabe? Isso aí. E daí adormece, né? Adormecido no mineral, né? E aí desperta no... Voltou. Não, deixa aqui. Entramos, tinha caído, agora voltou. Sim. Gelson, está rolando aqui uma troca de informação. No Evangelho, eu estava lembrando que tem no Evangelho... Tem alguma questão que vocês quiserem colocar? É que o homem, primeiro, mais avançado, tem o instinto, né? Tem as sensações, tem o instinto, mais avançado tem os sentimentos, mais evoluído tem o amor. E aí a minha pergunta, aí a minha estava falando, né? Que as sensações começam nas plantas, né? Tá linkado com o que a Joana está trazendo, né? Esse instinto com as sensações, qual é que vem primeiro, instinto ou sensações? Instinto. Acertei. O instinto não. Não, o instinto vem depois, que o instinto
ela orienta ao nível animal, né? Então, A sensação vem antes, porque a sensação ainda é anterior ao instinto, que está no nível mais das plantas aí, né? Então, o instinto já está ligado ao impulso e que está ligado ao comportamento animal, né? Então, o instinto vem depois. Mas eu falei sensações das plantas. Bem, então... Desculpe. Eu falei sensação nas plantas. Eu não falei no instinto das plantas. Então, de uma certa maneira... Estão ouvindo? Sim. Sim. Bem. Congelando. Congelou de novo. Uai, eu não estou ouvindo nada. Corta tanto que não ouço nada. Acho que a gente pode... Está congelado. Acho que a gente pode não é fazer só uma oração para descongelar. A Ou internet então deles está desistir. Não adianta se a gente desligar o nosso vídeo, né? Nossas câmeras. Vamos desligar nossas câmeras. Vamos. Não, agora eu estou entrando pelo celular aqui, tá? Tá. É melhor a gente desligar as câmeras, Gelson? Talvez seja melhor. Eu desliguei o vídeo. Não precisa, gente. Eu estou agora no 4G aqui, tá? Estão me ouvindo? Sim. Não precisa desligar? Não. Tá bom. Então, assim, ó, de uma certa maneira, o que a gente começa a falar? A imitação é um dos comportamentos mais básicos que existe, né? Tanto a nível animal como na criança. O bebê, né, a criança, ela começa a imitar o adulto e aí o adulto reforça esse comportamento, né? Então, de uma certa maneira, a Joana vai falar que começa a ter essa habilidade, né, que envolve essa astúcia, que é um jogo de artimanha, de perseverança pela imitação, que está muito presente nos animais, né, e que faz parte também do ser humano, né? Então, a astúcia, a gente pode pensar assim, ó, é uma saída inicial da inteligência rudimentar que quer se autoafirmar e quer reconhecimento, né? No sentido de buscar ainda se preservar, ainda nesse processo básico do comportamento, que é o comportamento de autopreservação e de manutenção da sua vida, do seu valor, do seu reconhecimento, né? Enquanto que a criatividade, a Joana vai colocar, né, é próprio da capacidade de refletir, de pensar, e que se renova sem cessar. Então, de uma certa maneira, o homem maduro é o homem criativo, né? É o homem que supera a si mesmo, que busca uma expressão cada vez mais rica de sua alma, que estabelece possibilidades novas de realização do seu ser, enquanto possibilidades de sensibilidade, de sentimento, de descoberta de recursos, de saídas em relação a superar os desafios da vida e assim por diante, né? E a astúcia está lá ainda num nível muito mais primário, né, que está ligado a esse mundo mais mimético, da imitação, né, elementar dos comportamentos, né? Então, a Joana vai falar justamente, né, ela vai citar o Sartre, que o homem se reinventa, que é justamente essa ideia, né, de a gente poder sempre descobrir novas possibilidades do nosso ser, né? E quanto mais consciente a gente tiver de nós mesmos, quanto mais responsável a gente for pelo nosso próprio processo psicológico, interno, emocional, espiritual, mais a gente vai conquistando, né, recursos
nessa caminhada evolutiva de complexidade que é o ser humano complexo, né? Enquanto que o instinto está ligado então a essas artimanhas. Então a Joana vai falar justamente dessas artimanhas do instinto, que é uma tentativa de preservar a vida animal, né? E que ele vai buscando então se mimetizar, criar alguns recursos para se livrar dos predadores, dos seus inimigos naturais, como então recurso valioso de preservação da vida, né? Então, o que a Joana vai falar, né? Que quando esse instinto ele não está sendo iluminado por uma consciência lúcida, esperta, responsável, né? Que direciona o ser para um nível mais elaborado e de conquistas nobres através dos vários valores que a alma vai elaborando, como a arte, a cultura, e assim por diante, né? Essa astúcia, ela fica no lugar da inteligente. Então, a pessoa astuta é uma pessoa adaptável, parece inteligente, porque ela fica atenta aos comportamentos e vai se ocupando de copiar uma coisa, de buscar um caminho como uma forma a poder se autoafirmar, nesse movimento primário, né, de querer, de uma certa maneira, se autoafirmar e querer reconhecimento de si mesmo. Então, a Joana aqui vai colocar justamente isso, né? A pessoa astuta, ela se torna adaptável, né? Tem identidade pessoal, ela é mimética, ela tem uma persona, uma máscara, mas ela se esconde dela mesma, né? Ela de uma certa maneira subestima a si mesmo, né? De uma certa maneira também subestima o outro, porque ela se considera muito inteligente por ser astuta, né? Mais até inteligente dos demais, mas na verdade é uma fantasia que a pessoa cria, mas direcionada pelo instinto, mas não é criativa, né? Não tem esclarecimento, não tem reflexão, e ela projeta a sombra, né, no outro, né, e muitas vezes sem ter consciência até das suas próprias questões internas. E aí, muitas vezes, a pessoa fica nesse jogo muito voltado para uma consciência coletiva, ou seja, ligado às diretrizes do meio social onde ela vive, sem uma consciência própria de si mesmo, de valores individuais que garantam essa maturidade psicológica tão necessária para a nossa caminhada psicológica e espiritual, né? Então, enquanto a astúcia é uma forma de aprisionamento dessa incapacidade do homem ainda se responsabilizar por si mesmo e conquistar os recursos internos, aonde ele se acha num lugar de muito valor e de muita habilidade, mas na verdade essa habilidade ela é muito primária. A criatividade já inspira a busca do ser real, né? Então, a criatividade ela começa a ampliar o campo da imaginação, a criatividade começa a estabelecer possibilidades reflexivas, que Joana vai dizer que vai conduzir ao ser psicológico e realmente a conquista dos recursos internos necessários para o desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais, né? Que já estão Nelson, posso te fazer uma pergunta? Acho que não está me vendo. Estou te vendo, pode falar. Eu achei interessante isso. Os adolescentes, nós todos passamos pela fase dos adolescentes. A gente via em grupos. Então, a gente tentava se adaptar a isso. A maioria dos adolescentes fazem isso, senão eles não são aceitos nos grupos. Sim. Porque assim, né, Sara, na adolescência, o que acontece?
A adolescência é ativada a glândula pineal, que abre os portais do passado. Tá? Ao mesmo tempo, essa imagem egóica está sendo transformada. Há um luto, é uma morte da imagem do corpo infantil para surgir no corpo adulto, e de uma mente também primária, mas infantil, e aí essa imagem grandiosa de pai e mãe também tem que morrer, para dar lugar à vida adulta. Então, a adolescência é uma transição, né? Onde esse impulso hormonal e essa pineal lança, né, o púbero, né, o pré-adolescente para o mundo, né? Na curiosidade, no pensamento, começa a ficar mais elaborado, a gente começa a pensar sobre o pensamento, a refletir melhor sobre a vida. Então, mas o adolescente tem muito medo ainda, porque ele não é nem adulto e não é mais criança. Então ele está ligado e tem que trabalhar esse impulso. Então ele copia o outro para se autoafirmar. Então ele, de uma certa maneira, ele arrota essa onipotência. Eu posso, eu consigo. É o mito do herói, né? Mas no fundo lá dentro ele tem muito medo, muita insegurança aí, né? Então, e por isso que ele acaba uma forma de o pau aí o suporte ela fica presa no corpo. Eu não sei se para vocês, mas aqui cortou tudo a gravação. O que você explicou sobre o adolescente, essa última parte não gravou. Paciência, Eu então. ouvi tudo, eu ouvi tudo. Ah, uma pena. Acho que Mas não gravou, mas tudo bem, paciência, né, gente? Que é a parte que mais me interessa. Eu não ouvi nada. Tu não viu nada aqui? Depois a gente. Depois alguém tem que me ligar e me explicar. Quem está falando? A Patrícia. É a Kate. A Kate. Então assim, ó, Kate, não, eu estava falando desse processo realmente da autoafirmação do adolescente, que se alia ao grupo, para autoafirmar, porque no fundo tem muito medo ainda, muita insegurança, porque não conquistou ainda uma base individual, né? Então ele precisa dessa afirmação, porque não é nem criança nem adulto ainda. E ele precisa, então, esse mimetismo do grupo, né, essa identificação com o grupo, para internalizar ainda essa personalidade que está sendo elaborada e formada, né? E eu estava daí dizendo que a pessoa astuta se comporta assim também, né? Ela não forma uma personalidade madura individual. Ela se acredita ser especial, inteligente, mas no fundo é uma forma muito rudimentar de elaboração. Que a criatividade, né? Ela vai nos lançar justamente para esse ser psicológico. O ser psicológico, ele não é astuto, ele é criativo, que começa com a fantasia, supera a fantasia, né? E vai a partir daí penetrando, né, as possibilidades ricas da vida interna e do diálogo com o mundo, criando possibilidades novas e conquistando objetivos cada vez melhores. Uma pergunta. Então, quer dizer, quando ele chega no estado de criativo, por isso que, por exemplo, a mediunidade que a gente deverá chegar é a da intuição. Então, a criatividade está também ligada à intuição. A criatividade está na base de todo o processo humano, né? De todo o processo que envolve o processo da inteligência. Então, de uma certa maneira, a Joana está fazendo uma equivalência entre a criatividade e a inteligência. Então, a intuição, o sentimento, todos esses são processos que envolvem essa elaboração criativa do ser humano na busca do desenvolvimento de suas potencialidades. Porque quando a gente tem intuição, a gente se torna criativo.
A intuição é mais uma ferramenta, né? Que a criatividade vai se usando dos vários vetores da mente, né? A imaginação, a vontade, né? E assim vai, para poder, de uma certa maneira, experimentar as possibilidades, né? E superar, né? As dores, os desafios, alcançar, de uma certa maneira, uma relação mais profunda conosco mesmo e com a vida, né? Então, tudo isso faz parte da nossa natureza criativa, né? Então, de uma certa maneira, quando a criatividade é um desabrochar do ser em favor da sua maturidade, né? E vai se despindo das imagens coletivas, né? Que são determinadas pela família, pela sociedade, né? E vai conquistando o self, a nossa essência e os valores verdadeiros, eternos. O homem astuto é o homem que se engana, né? Se engana querendo enganar. Então, a astúcia está ligada ainda a essa imaturidade psicológica, da insegurança, da lisonja, né? De um falso enredo, de uma fantasia da mentira, de querer se mimetizar com o outro, de querer copiar o outro para poder ser igual ao outro, para tirar proveito. Então, esse está ligado, então, à questão da astúcia, tá? Eu Solito, quer colocar alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisa, porque tem duas coisas aqui. Bom, da criatividade, vocês até acabaram respondendo quando a Denise também fez a pergunta, eu acho que já era mais ou menos isso, mas eu ia perguntar assim, com relação, por exemplo, vai se fazer um teste, vai se fazer uma prova, o aluno lá, né, vai fazer a prova, ele está usando a inteligência dele, mas e daí? Se ele não se preparou, ele pode usar a criatividade também, na verdade, pode até ser aceita. Essa é uma coisa que eu perguntei, porque isso aí uma vez aconteceu comigo, o Gelson, e realmente eu me saí bem, graças a Deus, porque eu usei criatividade em vez de usar, não é que eu usei inteligência, eu usei a inteligência para poder usar a criatividade, mas eu não tinha muito a teoria aqui dentro, ainda não, sabe? E tu não usou no ginásio, na época do ginásio. Não tinha informação ali, mas tu usou a criatividade como uma forma de responder às questões, que a criatividade é inteligência, né? Então, uma coisa, porque tu vê, a memória, né, é um elemento da alma. Tu memoriza uma informação, mas tu pode não ter informação. Então, tu busca outros meios, né, para poder sanar aquela lacuna usando da inteligência criativa para poder solucionar aquele desafio que a vida está colocando. Né? E me saí muito bem, inclusive a professora falou, sabe, ela até pontuou tudo, falou, olha, aqui, papapá, e para os outros, para os alunos. Porque eu pensei, meu Deus do céu, será que eu estava sendo astuta? Astúcia que parece ser uma coisa meio negativa, né? Já estou pensando até no bandidão lá, que são todos uns astutos, sem vergonhas, né? Desculpa a palavra, mas a gente pensa assim. E outra pergunta era com relação a... Ai, onde eu coloquei aqui, senhor? A outra pergunta era com relação Ai, senhor, até me fugiu, mas não é para fugir, não. Justo. Quando, por exemplo, como é que a gente sabe, deve existir, claro, uma diferença ou um limite quando você pensa assim, um sinalzinho, opa, isso aqui estou sendo só astuto. E como que eu sei que eu estou usando a criatividade, que é sempre boa, né? Ela foi falado também na intuição, né? Então, a criatividade é positiva. O astuto não é positivo, a astúcia, perdão, não é positiva. Então, como é que a gente sabe, às vezes, se a gente não está enganando a si mesmo até, pensando que está sendo inteligente, usando a criatividade, usando a astúcia? Como é que a gente vai saber, Kelson? Na 614, a Joana responde essa pergunta. Ai, né? Desculpa, pode dizer. Ela fala que a astúcia não resiste à análise inteligente por falta de suporte real, basilar,
para suas propostas. Então, de uma certa maneira, quando a gente confrontar o nosso comportamento, ir mais fundo, né, a gente vai poder entender, né, que a astúcia é esse jogo emocional que a gente faz que é limitado. Então, se a gente olhar isso, a gente vai ver que, de uma certa maneira, a astúcia é uma forma de tentar parecer aquilo que a gente não é, conseguir com mais facilidade algo que se conquista com esforço, né? Então, por isso que a astúcia que representa um exercício infantil de querer parecer especial e capaz sem conquistar isso pela inteligência. Então, se a gente for honesto com a gente e analisar e trabalhar as questões que estão por trás do nosso comportamento, a gente vai ver até que ponto esse comportamento é fruto de uma astúcia ou é um processo realmente de trabalho interno. Então, ela diz aqui, quem a cultiva, ou seja, a astúcia, permanece infantil, mente a mãe castradora ou superprotetora, ao pai dominador ou negligente, escondendo agora a realidade como fazia na infância, por medo ou para estar nas graças, porém em permanente conflito que muda apenas de apresentação. Então, tu vê, a Joana aqui já está ligando a astúcia a um processo emocional da infância, né? Então, ele fala, as crianças que têm medo de serem castradas, que não podem ser elas mesmas, que não desenvolveram a sua criatividade por falta de espaço para se expressar, porque tem um pai castrador, ou uma mãe castradora, superprotetora, ou um pai dominador, a astúcia funciona como um jogo de comportamento para agradar esse pai e essa mãe. E para poder esconder a insegurança e o medo que elas têm de não ser aceitas. Então, a astúcia pode ser uma proteção, um mecanismo de defesa, uma coraça do medo, né? Então, a pessoa astuta pode estar se escondendo dela mesma por não se sentir aceita lá profundamente na sua alma, em função, muitas vezes, da relação que ela teve durante a sua fase infantil, né? Então, isso aí tem tratamento, deve ser assim, pessoas que precisam de tratamento com o psicológico. E a pergunta, e a pessoa histriônica, por exemplo, ela é astuta ou ela é histriônica? Eu sei que não está aqui, mas ela está no outro livro, eu acho. A astúcia, né? Ela pode estar presente em alguns transtornos de personalidade, né? Então, a histeria, né? A histriônica, ela pode se usar desse jogo, né? De chamar atenção, de querer, através de falsear comportamentos, né? Conversão e outro tipo de comportamento, querer manipular os outros. Então, em alguns casos, né? A episódio histriônica pode se usar da astúcia como mecanismo de defesa, como esquema para poder criar uma manutenção de apoio, porque por trás da figura histriônica tem um jogo muito grande de busca de ser aceito. Tem alguém com o microfone ligado aí. Muito bem, gente. Vamos adiante, então? Eu quero fazer uma pergunta em relação a isso. Isso é um tema muito interessante. E quando essa coisa de astúcia, uma pessoa que quer uma coisa de você, ela muda a voz, ela tem um tom de voz, daí ela muda a voz, ela fala bem baixinho. Isso também é uma coisa de astúcia? Pode ser uma astúcia, né? Ela está buscando um comportamento que ela percebeu, né? Que pode chamar atenção, e está copiando aquele comportamento para atingir o que ela quer. Então, em vez de buscar isso de uma maneira honesta, real, trabalhar isso, não. Então, ela faz esse jogo que é astuto, que é justamente copiar comportamentos para poder chegar onde ela quer chegar, o objetivo é chegar, né? A criança faz muito isso, né? Copia. Eu me lembro da minha sobrinha, Sara, que foi no supermercado e viu uma menininha
querendo alguma coisa lá do supermercado. E a mãe não deu, ela se atirou no chão e começou a berrar e se jogar no chão até a mãe dar para ela. A minha sobrinha viu aquilo, chegou em casa, meia hora depois, ela queria uma coisa e meu irmão não quis dar, ela se atirou no chão e fez o mesmo comportamento. Então, isso é uma coisa de imitação, né? Só que ela não adiantou, porque o meu irmão... Não ganhou. Porque tu vê muito assim, eu vejo muito com as vozes. Às vezes as pessoas mudaram os tons de vozes. Isso pode ser de várias maneiras. A voz, o jeito, contar uma história triste, manipular a informação, né? Ou se colocar como alguém importante, puxar o saco. Tudo isso são formas de astúcia daí, né? Então, Ok, obrigada, Jansen. Então, de uma certa maneira, né, a gente tem que buscar realmente esse trabalho, né, que a razão, né, vai nos ajudar a romper, né, a gente fazer a ideia da Joana foi refletir melhor, né, o nosso comportamento, esse processo de autodescobrimento, de poder realmente avaliar, né, e aí que ela vai dizer que a criatividade, né, dá sentido à nossa existência, né, e vai nos levar além, né, daquilo que a gente está estacionado, mesmo que aquilo seja desagradável, né, e limitador, né, a vida está aí para ser justamente desafiada, né, a gente não gosta de olhar para nós mesmos e enfrentar e ter que reconhecer a nossa pobreza ainda de alma, né, mas para além da nossa pobreza de alma, há um mundo maravilhoso a nos esperar, mas só se a gente poder aceitar a nossa pobreza e conseguir lidar com ela, que a gente vai poder romper e levar adiante os potenciais que estão ali adormecidos dentro da gente. Então não adianta. O trabalho envolve a superar nossa sombra. Então ela vai dizer justamente isso aqui no item, né? Que essa criatividade vai nos ajudar a nos libertar desse encarceramento do ego, que tende a nos levar a um certo comodismo, né? Ou esse medo aí que ela coloca, às vezes por medo, né? A chegar ao nosso limite. Mas todo mundo está enxergando, né? Porque o mundo é só a gente que não enxerga, o mundo enxerga que a gente é assim, que a gente é assado, né? Mas a gente não quer aceitar isso. E não aceitando, a gente acaba impedindo a nossa capacidade de ir além, né, no nosso processo evolutivo. Então, de uma certa maneira, né, a Joana fala que essa mente criativa ela tem que ser atuante e renovadora. E por isso que essa mente criativa não tem medo também do desafio e das novas experiências, né? Porque justamente as novas experiências e desafio provocam que o ser criativo tenha novas respostas, né? Proporcionando, segundo a Joana, beleza e realização ao ser, né? Então tudo isso faz parte, né? E aí ela fala que o ser criativo ele é solidário, ele participa da vida, né? Enquanto que a mente astuta, né, ela está anestesiada na ilusão, ela se fecha nela mesma e se nega a aceitar a realidade, né, por temor a desmontar aquela imagem que ela criou dela mesma. Então, porque ela cria um jogo de mentira na astúcia, de jogo emocional, de jogo de comportamento, né? Mas chega um momento que a vida vai ter que quebrar essa coraça, né, para que a pessoa possa amadurecer, né? Então, por isso que a Joana fala desse parto, né? Esse parto da consciência, que é um parto feliz, mas um parto doloroso, que é o despertar da nossa consciência, onde a criatividade vai enriquecer, gerando, segundo a Joana, né, equilíbrio, tranquilidade e, de uma certa maneira, então, proporcionando essa saúde psicológica, porque não vai nos dar esse lastro, né, maior em favor da nossa maturidade psicológica. Tá? Então,
Hoje a gente está vendo aqui só essa questão em relação ao nosso item, que é a imaturidade do ego, né? Nossa imaturidade, né? A questão da astúcia, como a astúcia está ligada a esse jogo, então, primário da mente, que não acredito nela ainda, né? Que não quer pagar o preço da conquista dessa maturidade, né? E aí ela vai depois falar, então, justamente desse movimento que é comum a todos nós, que é o jogo de projeção, né? E da projeção, de querer criar a imagem da persona, criar a imagem, e assim por diante, para a gente poder, de uma certa maneira, criar esse falso eu, né? Que o falso eu, justamente, ele se move a partir desse processo rudimentar de inteligência, que é uma base instintiva, que é a astúcia, e, de outro lado, né, esse falso eu, ele é ligado para a questão do jogo coletivo, de uma consciência coletiva, não uma consciência própria, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi que alguém colocou alguma pergunta. Como eu estou no celular agora, eu não estou vendo todo mundo, né? Oi, Gelson. Boa noite. Olha, eu entendi, não sei se entendi bem, que a astúcia também está ligada a um comportamento manipulador, né? Assim, e eu acho que essa postura, como ainda estamos nesse nível assim muito primário, muito atávico, a gente oscila, né? Por vezes está agindo sem se perceber eventualmente. Mas aqui, dando uma continuidade nesse trecho que você leu, ela vai falar da couraça do medo, mesmo a seguir. E ela diz assim, que deve ser removida pela energia da razão. Eu fiquei assim confusa, como é que seria esse mecanismo para remover essa couraça? Que eu já percebi que está ligado a esses mecanismos que vem da infância, né? Ou seja, de uma formação castradora, né? Mais ou menos assim. Então, porque ela fala que o homem astuto é o homem seguro. Então, por trás, eu tenho esse medo, eu sou inseguro, eu me sinto frágil, eu não acredito em mim, ou eu não me sinto capaz, então eu crio a astúcia como um jogo emocional, psicológico, para me inserir no mundo. Por isso que a astúcia é a couraça do medo. A astúcia é, de uma certa maneira, a armadura que a gente coloca para evitar o confronto com o medo. E o trabalho da razão é justamente tu poder avaliar isso, né, Patrícia? Tu poder começar a pensar por que tu tem medo, por que tu não consegue enfrentar a vida, por que tu mente para ti mesmo, para o mundo, por que tu não paga o preço pelas coisas tuas. Então, essa reflexão de poder entender os processos, né, do teu comportamento, né, é a forma de ir buscando quebrar essa couraça para chegar no medo, para poder superar isso que está, de uma certa maneira, envolvido nesse impeditivo do teu dia a dia, né? Então, é todo um processo, né, que às vezes é demorado. Ok, de autoenfrentamento, né? Esse processo não é de uma hora para outra, né? Ok, percebo. É só mais uma dúvida. Até ouvindo a aula da Carla relativamente a isso, ela deu aquele exemplo em relação à criatividade, agora já no aspecto positivo, ela fala do livro, ou do filme A Vida é Bela, onde ele usa esse mecanismo criativo para uma sobrevivência, né? Digamos assim. Isso pode ser considerado um mecanismo de defesa positivo? Sim, aqui tá. Aí é uma forma realmente criativa de lidar com a vida, né? E não astuta, porque quando a astuta escamoteia, manipula, engana e impede, a criatividade gera significados novos. Então, no filme, ele conseguia tirar de uma vida limitada, né, beleza, entendimentos que poderiam levar ele para um grau de sobrevivência, de se relacionar com aquela realidade, né? Então, de uma certa maneira, por isso que a Joana vai falar em algum momento aqui, né, mais embaixo, né, que a criatividade dá sentido à existência.
Isso. E eu entendo também que estaria ligado um bocado à logoterapia, né? Essa associação. Victor Frankl? A logoterapia vai ser uma terapia, né? O Victor Frankl vai buscar justamente essa experiência que ele teve nos campos de concentração, onde ele percebeu que naquela situação limite que chegou o homem, né, à beira da morte ali, algumas pessoas se desesperavam, outras não, né? E que ele viu que as pessoas que tinham mais saúde mental, aquelas que tinham sentido na vida, né? Então, a logoterapia vai justamente acentuar essa característica que Jung também e outros psicólogos colocam, da importância de ter um significado na nossa existência para dar fundamento à nossa vida, né? E esse significado, muitas vezes, é buscado na vida espiritual, na religiosidade, mas também nos valores do espírito, né? Na beleza, e a criatividade é a base que sustenta tudo isso. Né? Ok, obrigada, Gelson. Mais alguém que quer colocar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, Gelson. Sim. É só para poder ver se eu entendi direito essa parte onde você leu aí, falando que a astúcia pode vir, né? Da mãe castradora ou superprotetora e do pai dominador. Então, significaria que nós, na fase adulta, fazemos uma transferência praticamente do complexo, né, que a gente criou ali durante a infância, é isso? Sim, a gente vai sempre, de uma certa maneira, a gente está neuroticamente aprisionado no passado, né, naquela figura, tu vai repetir isso, então, porque a neurose é uma compulsão à repetição. Tu vai repetir esse comportamento, né? Então tu vai realmente transferir e atualizar isso no mundo, né? Então tu vai projetar esse pai castrador, tu vai ter esse medo tu vai ficar infantilizado, ter medo de não ser aceito, aí tu vai de uma certa maneira hipervalorizar o outro de maneira demasiada, ao mesmo tempo ter raiva do outro, porque o outro é valorizado, porque tu tem um complexo de inferioridade em ti. Então, vários padrões que tu vai repetir a partir daquele lugar a qual tu está identificado, né? Entendo. Obrigada. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu não tô vendo, como eu não estou vendo vocês agora, porque eu estou numa telinha pequena, então eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se não tiver, esse capítulo terminou? Não, semana que vem a gente vai continuar. Tá. Você deixa eu acho que desculpe bem, um pouquinho só. Eu acho que aquela menina da Austrália, desculpa, como é que é o nome dela mesmo? A Kate? A Kate, ela escreveu uma coisa interessante no chat, que inclusive fazendo uma pergunta na realidade. Eu queria que você fizesse, respondesse, por favor, porque é muito interessante a pergunta dela. Tá, vamos ver o que a Sara quer colocar, depois a gente volta essa questão. Não, eu vou atrapalhar, porque eu só queria dizer... Eu acho que a pergunta... Tá, eu só queria falar para as meninas que a gente porque a gente prometeu fazer um texto, né, para mandar por causa do evento, e a contribuição, então, tá a Mariana, eu e a Isabel, a gente está trabalhando no texto, tá? E para mandar, já posso falar, né, Gelson, que o evento foi muito bom, a Mansão do Caminho, nós conseguimos arrecadar R$31 mil para a Mansão do Caminho. Ótimo, maravilha, hein? Tá? Agradeço a vocês que estavam presentes, foram 6 mil francos suíços e deu R$31 mil. E a mansão já recebeu esse dinheiro a semana passada, mandaram o recibo. Então, assim que tiver terminado o texto, o Tito vai fazer o cartazinho e a gente vai mandar junto para vocês a prestação de contas, tá? E o próximo evento é 2024, 6, 7 e 8. Guarda essa data no Hotel de Mochar. O hotel já está reservado e o contrato já está assinado. E o professor disse que está aí com a gente. Tá bom. Eu posso ler a pergunta da Kate? Tá bom. Sim, pode ler a pergunta da Kate. Como auxiliar um estatuto de forma efetiva
principalmente o adolescente? Muito interessante. Astuto, uma pessoa astuta, como auxiliar astuto. É uma coisa complexa, né, gente? Porque, de uma certa maneira, eu acho que tem duas coisas importantes na pessoa astuta. Trabalhar com a frustração, né, que ela vê que ela não vai conseguir, com a astúcia dela, conseguir o que ela quer, então frustrar ela, mas, ao mesmo tempo, não ficar preso no comportamento astuto e enxergar, para além da astúcia, enxergar a alminha que está sofrendo lá por trás, né? E ajudar ela a confiar mais nela, ou seja, trabalhar no sentido de ajudar ela a ter uma autoconfiança, de valorizar, de buscar o apoio dela, de mostrar que ela pode não saber as coisas, que ela pode perguntar, que ela pode experimentar. Então, é todo um movimento de ir quebrando esse comportamento, né? Entre frustração e apoio, a sentir mais... É onde tu está dando permissão para ela ser ela mesma, né? Então, essa seria a melhor forma de encaminhar, geralmente, esse processo. Que é um processo também que não é de uma hora para outra, né? Gelson, eu posso falar? Sim, fomos finalizando, então, pode falar, Lúcia. Eu, na minha infância, eu era uma pessoa muito astuta, era uma criança muito astuta. Era um ambiente familiar de muita violência, né? De surras, pancadas. Então, a forma de eu sobreviver naquele ambiente de muita violência por qualquer coisa, né? Não é que eu também era uma florzinha que se cheirasse. Então, eu fui uma menina muito astuta, né? E agora estou falando no medo e está caindo assim a ficha para mim, né? Essa relação minha de astutice na infância, né? E na minha adolescência, né? Eu fui uma adolescente muito astuta. E hoje vendo que tem um link com esse medo que eu carrego. Interessante. Muito obrigada, Gelson. Então, a astúcia foi uma tentativa de realmente de lidar com o momento, né? Era muita mentira, tinha muita mentira para, né? Desculpa, muita mentira. Era um ambiente que não se sentia segura, né? À medida que a gente consegue reconhecer isso e acreditar na vida também, acreditar em nós, a gente pode ir rompendo com isso, né, Olímpia? Mas é interessante, com certeza, muitos de nós, nesse jogo emocional, né, que envolve muitas vezes crueldade, envolve desamparo, a astúcia acaba sendo um comportamento que se apresenta mesmo. Mas aí semana que vem a gente continua no mesmo item, tá? Tem uma frase, Gelson, tem uma frase do Nietzsche que ele diz assim, que viver é sofrer. E para sobreviver, nós precisamos encontrar o significado do sofrimento. Isso. É bem isso que ele estava dizendo. O Nietzsche tem esse convite de encarar a vida, né? De não fugir da vida, que é tão importante e que Joana vai colocar em vários momentos também na obra dela. Muito bem. Adeus. Ok.